Olá pessoal, prezados cursistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Fabian e trabalharemos a terceira aula da disciplina Culturas Anuais, módulo 3 do nosso curso técnico em agropecuária. Mais uma vez, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula e para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e o material complementar. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de conhecer e saber discutir as recomendações técnicas básicas da cultura do feijão. Vamos começar? O feijão comum, Phaseolus vulgaris, é um dos mais importantes constituintes da dieta da população brasileira, por ser reconhecidamente uma excelente fonte proteica, além de possuir bom conteúdo de carboidratos e ser rico em ferro. Vale salientar que ele, além do feijão comum plantado em maior ou menor grau em todo o território nacional, cultiva-se também o calpi, o conhecido como feijão de corda, o feijão macaçá, o fradinho. Por questões climáticas, ou seja, de alta temperatura e alta umidade, ou alta temperatura e semiaridez, o calpi predomina na região norte e nordeste, regiões menos favoráveis ao feijão comum. No Brasil, o Brasil é o maior produtor mundial de feijão, com produção média anual de 3,5 milhões de toneladas. Típico produto da alimentação brasileira, é cultivado por pequenas e grandes produtores em todas as regiões. Os maiores são o Paraná, que colheu 298 mil toneladas na safra de 2009 e 2010, e Minas Gerais com a produção de 214 mil toneladas no mesmo período. As projeções indicam também a possibilidade de importação de feijão nos próximos anos. Nos últimos anos, a área média cultivada no Brasil ficou em 4 milhões de hectares e a produção média em torno de 3,4 milhões de toneladas. O Brasil é o maior produtor mundial e consumidor dessa leguminosa, como um dos consumos per capita em 2009 de cerca de 16,5 kg ano, equivalente a 44 gramas por dia. O atual nível de consumo evidencia a relativa perda da importância dessa leguminosa na dieta do brasileiro, uma vez que no início da década de 1970 o consumo per capita era de aproximadamente 25 kg ano. As possíveis causas do menor consumo de feijão nas últimas décadas foram o êxodo rural, com alterações dos padrões de consumo da população, e a redução do preço de outras fontes proteicas, como a carne de frango. Ainda assim, o feijão e o arroz constituem o alimento básico do brasileiro, especialmente o de baixa renda. A média de produtividade de feijão no Brasil é considerada baixa. Entretanto, em alguns estados, essa média é superior a 1.500 kg por hectare. E os agricultores brasileiros que utilizam alta tecnologia já ultrapassaram a marca de 3.000 kg por hectare. É oportuno lembrar que o feijão, na sua maioria, ainda é produzido por pequenos agricultores, com poucos recursos tecnológicos e que frequentemente consorciam essa leguminosa com outras culturas, sobretudo a cultura do milho. Esses agricultores geralmente adubam mal e não controlam as pragas e doenças, tem o problema da escassez ou má distribuição das chuvas, são fatores que contribuem para este baixo rendimento médio, pois a irrigação não é a prática comum entre esses produtores. Estima-se que no cultivo do feijão sejam utilizados cerca de 7 milhões de homem-dias ciclo de produção, envolvendo aproximadamente 295 mil produtores. Só em Minas Gerais, essa leguminosa é cultivada em todas as regiões deste estado.
com os mais variados níveis tecnológicos e sistema de produção. O Brasil apresenta contrastes fantásticos na agricultura. Ao mesmo tempo em que se desponta como uma das maiores potências agrícolas mundiais, é um país onde grande parte da população tem graves problemas de acessibilidade aos alimentos. O leque de produtores vai do altamente tecnificado aos que fazem suas explorações de forma rudimentar para a sua subsistência. Em algumas regiões onde são empregadas máquinas mais modernas na produção e no processamento de alimentos, falta mão de obra especializada. A cultura do feijão comum, um dos alimentos mais tradicionais da alimentação e culinários diária brasileira, com significativas importância social e econômica, tem sofrido uma impetuosa divulgação de eventuais problemas relacionados com a dificuldade do preparo. Mudanças nos hábitos alimentares da população urbanizada. A origem. O gênero Phaseolus originou-se das Américas e possui cerca de 55 espécies, das quais 5 são cultivadas. Phaseolus vulgaris é o feijão comum, Phaseolus lunatus é o feijão espadinho, o feijão verde, Phaseolus coccinellus é o feijão da Espanha, o feijão de 7 anos, o Phaseolus acutifolius, latifolius. E desta forma, que nós conhecemos o feijão comum. O Phaseolus vulgaris é o mais importante, por ser a espécie cultivada mais antiga e também a mais utilizada nos 5 continentes. Atualmente, relata-se que o feijão comum teve 2 centros principais de domesticação e um terceiro de menor expressão. O primeiro localiza-se na região central das Américas, principalmente no México, onde se originou a maioria dos cultivares de grãos pequenos, como o carioca. O segundo localiza-se no sul dos Andes, principalmente no norte da Argentina e sul do Peru, onde se originaram as cultivares de sementes grandes, sementes ao cultivar jalo, bastante conhecida em Minas Gerais. E a terceira área de domesticação, provavelmente intermediária entre as 2 primeiras, situa-se na Colômbia, e que tem sido possível firmar depois de vários estudos feitos com a faseolina, a principal proteína de reserva da semente de feijão. Uma planta de feijão é composta de partes aparentemente distintas aos órgãos. Há um sistema radicular no solo, acima deste um caule que porta as folhas e os ramos. Nas plantas mais velhas, pode-se ter visão detalhada das suas partes, raiz, caule ou haste principal, folhas e hastes axilares, inflorescência, fruto e semente. A raiz. Como se sabe, a raiz principal ou primária cresce a partir da radícula, que tem origem no embrião. Logo em seguida, a partir da raiz primária surgem as secundárias, situadas inicialmente próxima do colo. Com o desenvolvimento do sistema radicular, aparecem raízes secundárias abaixo das primárias e também raízes terciárias a partir das secundárias. Ademais, os pelos absorventes estão sempre presentes nas proximidades das regiões de crescimento. Como em muitas leguminosas, na raiz do feijão, existem nódulos com bactérias do gênero Rhizobium, quase esféricos e de tamanhos variáveis. Essas bactérias vivem nas células parenquimáticas dos nódulos, recebem carboidratos da planta e suprem de nitrogênio. Essa relação de simbiose permanece até a degenerescência do nódulo ou morte da planta. Quanto à disposição do sistema radicular no solo, ela se assemelha ao sistema fasciculado, porque a raiz primária não é uma raiz pivotante típica, além de a grande maioria das raízes situar-se nos primeiros 20 centímetros do solo, sendo de 62% a 87% nos 10 primeiros centímetros superficiais. Em consequência, a planta explora essencialmente a camada superficial do solo, sendo por isso muito sensível à falta de umidade.
Na semente, o adubo deve ser colocado ligeiramente abaixo da semente, para estimular o aprofundamento das raízes e a fixação firme da planta no solo e a exploração das camadas mais profundas. Medidas que assegurem maior disponibilidade de água são também necessárias, como menor intervalo entre os turnos de rega nas culturas irrigadas e para as não irrigadas. Em períodos com risco de falta de água, escolha de áreas com alto teor de matéria orgânica. O caule é herbáceo classificado morfologicamente como haste e apresenta na planta adulta seção transversal, cilíndrica, levemente angulosa, aristado. Ele é constituído de nós internódios intercalados de número variável e dependente do hábito de crescimento da planta. A disposição das folhas no caule é chamado de filotaxia. Cada folha origina-se de um nó e geralmente alterna com a predominância da disposição dística, isto é, folhas em duas fileiras com ângulos de divergência de 180 graus, com exceção das duas primeiras que são opostas e ocorrem no segundo nó. Nas axilas das folhas nascem as gemas, que podem ser vegetativas florais ou mistas. As gemas vegetativas originam os ramos e as florais as inflorescências. E as mistas podem originar tanto o ramo quanto a inflorescência. O caule apresenta também pilosidade e coloração que variam em intensidade de acordo com a posição, o estágio de desenvolvimento da planta, o cultivar e as condições ambientais. Folhas e ramos. O feijão apresenta um fenômeno de heterofilia, pois forma dois tipos de folhas durante a sua ontogênese, simples e compostas. As folhas simples são duas e são as primeiras, chamadas de primárias, a serem constituídas, aparecem no segundo nó do caule e são formadas dentro da semente durante a embriogênese. Apresentam filotaxia oposta, de formato cordiforme e são acuminadas. Elas caem antes do completo desenvolvimento da planta. Já as compostas são constituídas de 3 folíolos, trifoliadas, com disposição alternada, características das folhas definitivas. As estípulas são 2 pequenos apêndices que nascem na base das folhas, muito antes dos folíolos, e exercem geralmente a função de proteger as gemas axilares nas folhas adultas. Elas perdem sua função. O pecíolo assemelha-se a um caule devido à sua forma alongada e é caniculado na face superior. A raque é a parte mediana do eixo da folha na qual se inserem os folíolos. As flores do feijão agrupam-se em racimos que nascem nas axilas das folhas. A partir das gemas floríferas, é mais raramente de gemas mistas. As inflorescências do tipo racimo axilar têm o hábito de crescimento indeterminado e a inflorescência do tipo racimo terminal tem hábito de crescimento determinado. Cada flor apresenta uma bráctea e 2 bracteulas, estas na base do pedúnculo floral. As flores são papilionadas. O fruto do feijão é um legume deiscente, de forma ou perfil reta, arqueada ou recurvado, e o ápice ou extremidade estilar abrupto ou afilado, arqueado ou reto. A estrutura do fruto é simples. O epicarpo é formado pela epiderme e por uma camada subdérmica, constituída de células grandes e paredes engrossadas. O mesocarpo apresenta uma camada parenquimática externa e outra interna. A coloração verde do mesocarpo é devida aos cloroplastídeos de suas células. Observam-se que no mesocarpo, feixes vasculares isolados. O endocarpo é constituído por uma faixa de fibras de 4 a 6 células de largura e de uma zona interna de parênquima. Essa faixa de fibras é que produz a deiscência do fruto, devido à perda de água no final da maturação. Sua cor é característica da cultivar, por ser uniforme ou apresentar estrias e
e variar de acordo com o grau de maturação, imaturo, maduro ou completamente seco. A coloração pode ser verde, verde com estrias vermelhas ou roxas, vermelho roxo, amarelo, amarelo com estrias vermelhas ou roxas ou até marrom. A semente do feijão comum é exalbuminada, isto é, ela não possui albume. As reservas nutritivas estão concentradas nos cotilédones e apresentam formas variadas, desde esférica a quase cilíndricas. Os cultivares mais comuns, a semente, tem a forma de rim, cuja parte côncava corresponde ao hilo, geralmente elíptico, em cuja porção mais profunda existe um disco esbranquiçado e sua parte interna constituída de embrião, formada pela plúmula, onde vai gerar duas folhas primárias, o hipocótilo, dois cotilédones e radícula. Podem ter formas arredondadas, elípticas, reniformes ou oblongas. Os tamanhos que variam de muito pequenas, menor que 20 gramas por 100 sementes, a grandes, maior que 40 gramas por 100 sementes. Apresentam ampla variabilidade de cores, variando do preto, bege, roxo, róseo, vermelho, marrom, amarelo e até o branco. O tegumento pode ter a cor uniforme, a cor primária, ou duas cores, primárias e secundárias, expressa na forma de estrias, manchas ou pontuações. Podem ter brilho ou brilho intermediário ou não ter brilho, ser opaca. No slide 2, a figura 1, nós temos os hábitos de crescimento da planta. Então, o tipo 1 ali é o hábito de crescimento determinado, arbustivo, porte de planta ereto, gemas terminais reprodutivas no caule, principalmente nos ramos, nenhuma produção de nó no caule principal. Depois que começa o florescimento, as variedades apresentam inflorescência nas gemas apicais e laterais e altura em torno de 50 centímetros. Normalmente, o período de floração é curto e a maturação mais ou menos uniforme. O tipo 2, o hábito de crescimento é indeterminado, arbustivo, caule pouco ramificado, gemas terminais vegetativas. No caule principal e nos ramos, nos quais ocorre a produção de nós, depois que começa o florescimento, ramos eretos que nascem nos nós inferiores do caule principal, a planta é ereta com o dossel relativamente compacto e desenvolvimento variável dos ramos. Dependendo das condições ambientais e do genótipo, apresenta um pequeno crescimento da gema apical com poucas e curtas ramas laterais. A altura média varia ali de 70 centímetros e a maturação das vagens é uniforme. São ideais para a colheita mecanizada. O tipo 3, o hábito de crescimento tipo 3 é indeterminado. Gemas terminais vegetativas no caule, principalmente nos ramos, nos quais ocorre a produção de nós depois que começa o florescimento. Ramificação relativamente forte, com um número variável de ramos prostados, oriundo dos nós inferiores, a planta prostada que se espalha, desenvolvimento dos ramos extremamente variável, como alguma tendência de trepar, em pé de milho, por exemplo. Em certas condições, mas geralmente mostra fraca capacidade trepadora. O florescimento normalmente inicia-se na parte inferior da planta. As variedades enquadradas nesse tipo apresentam tendência trepadora. As ramas laterais são numerosas e semidesenvolvidas. As vagens apresentam, na maturação, uma relativa desuniformidade. A altura das hastes principais pode atingir até 120 centímetros. O tipo 4, o hábito de crescimento tipo 4, é indeterminado. Gemas terminais, vegetais, no caule principalmente, e ramos fortes, produção de nós no caule, principalmente após o início do florescimento.
ramos poucos desenvolvidos, quando comparados ao caule principal, e a tendência que varia de moderada a forte de trepar em suportes imprescindível para a máxima produção. O florescimento normalmente inicia-se na parte inferior da planta. São as variedades trepadoras, com poucas ramas laterais, porém a haste principal atinge mais de 2 metros de comprimento. São mais adaptadas para o plantio consorciado e para a colheita manual. As características mais importantes que identificam os 4 tipos são: no tipo 1, o crescimento é indeterminado com ramos eretos. No tipo 2, o crescimento é indeterminado e a planta é prostrada. No tipo 3, o crescimento é indeterminado com grande capacidade de trepadora. No tipo 4, os tipos intermediários entre 2, 3 e 4 podem ocorrer também. O ambiente pode afetar o hábito de crescimento. No slide 3, que eu vou mostrar agora, destaca as etapas de desenvolvimento da planta de feijoeiro. Então, a escala de desenvolvimento da planta de feijão divide o ciclo biológico nas fases vegetativas e reprodutivas. Essas fases, por sua vez, são subdivididas em 10 etapas. A fase vegetativa, que nós chamamos de V, é constituída das etapas V0, V1, V2, V3 e V4. E a reprodutiva, que nós chamamos de R, nós chamamos de R5, R6, R7, R8 e R9, conforme a figura 2. Quando a semente é colocada em condições de germinar, começa o período vegetativo, que continua até o aparecimento do primeiro botão floral nos cultivares de hábito de crescimento determinado, ou na primeira inflorescência nos cultivares de hábito indeterminado. A fase vegetativa inicia-se com a etapa V0, que é a germinação, cujo início corresponde ao dia da semeadura em solo úmido, ou no caso de semeadura em solo seco, ou em que ocorre a primeira chuva ou irrigação, ou seja, o dia em que há umidade para a semente iniciar a germinação. Nessas condições ocorre a absorção de água pela semente, que culmina com a emergência da radícula através da micrófila, situada no lado do hilo. Essa etapa dura em torno de 5 dias e termina quando os cotilédones atingem a superfície do solo. A etapa V1 corresponde à emergência e caracteriza pelo surgimento na superfície do solo do hipocótilo, encurvado, arrastando os cotilédones presos no primeiro nó da haste principal, caracterizando uma germinação do tipo epígia. Na etapa V2, as folhas primárias unifolioladas encontram-se em posição horizontal. Os cotilédones murcham e adquirem um aspecto arqueado. Simultaneamente, a primeira folha trifoliolada, situada no terceiro nó da planta, inicia-se sua abertura e crescimento. A etapa V3 inicia-se quando a primeira folha trifoliada encontra-se completamente aberta e atinge esse estágio quando 50% das plantas apresentam a primeira folha trifoliada, com este aspecto. O período gasto nessa etapa varia de 5 a 9 dias. Na etapa V4, a terceira folha trifoliada está completamente aberta. Nessa etapa, observa-se o desenvolvimento das primeiras hastes secundárias, que se originam das gemas axilares dos nós inferiores. É a mais desenvolvida, já exibe a sua primeira folha trifoliada. Essa etapa dura de 7 a 15 dias, sendo menor os cultivares de hábitos mais arbustivos e o maior nos hábitos mais prostrados e trepadoras. A primeira etapa reprodutiva, R5, é a de pré-floração. Prolonga-se até a abertura da primeira flor. Durante cerca de 10 dias, para identificar essa etapa, principalmente no seu início, é necessário distinguir as fases juvenis entre uma primeira inflorescência e uma haste, ambas emergentes da axila de uma folha.
No caso da inflorescência, são bastante características brácteas triangulares ou bracteolas, arredondadas, dando ao conjunto o aspecto de uma esfera. No caso do primórdio de uma arte, a parte mais saliente é a primeira folha trifoliada, no nó onde é inserida e ocorrem as estípulas triangulares. A floração, ou etapa R6, é o período que se inicia com a abertura da primeira flor e termina com a queda da corola, expondo a primeira vagem e início de seu desenvolvimento. Essa etapa dura cerca de 4 a 5 dias. Considera-se que uma cultura encontra-se no estágio R6 quando 50% das plantas possuem a primeira flor aberta, e a etapa R7 é considerada a fase de formação das vagens. Inicia-se com a exposição da primeira vagem após a queda da corola e a primeira flor fecundada. A etapa de enchimento das vagens, ou R8, inicia-se após a primeira vagem ter atingido seu comprimento máximo e corresponde ao período em que as sementes apresentam o crescimento mais pronunciado, até atingir seu tamanho final. O final dessa etapa é determinado pela mudança de cor dos grãos de verde para a cor característica da cultivar. A última etapa da fase reprodutiva é a fase R9, a fase de maturação, e compreende desde o início da descoloração das vagens, amarelecimento e queda das folhas, principalmente as mais velhas, até a seca total da planta. Em consequência, há uma redução do teor de umidade das sementes e de toda a planta. Resumindo, o período vegetativo é conhecido como fases V0, V1, V2, V3 e V4. Período reprodutivo são as fases R5, R6, R7, R8 e R9, onde V0 é a fase de germinação, né? Inicia-se a germinação da semente. V1 é a emergência, 50% dos cotilédones fora do solo. V2, as folhas primárias. V3 é a primeira folha trifoliada com folíolos abertos. V4, terceira folha trifoliada com folíolos abertos. R5 é a fase de pré-floração, após a emissão do primeiro botão ou racimo floral. O R6, a floração, é a primeira flor aberta. O R7, a formação de legumes, primeira vagem com a corola desprendida. E o R8 é o enchimento de legumes, início de inchamento das vagens e maturação da primeira vagem, começa a descolorir ou secar. Exigências edafoclimáticas da cultura do feijão. Apesar de sua ampla adaptação, distribuição geográfica, o feijoeiro é muito pouco tolerante a fatores extremos do ambiente, sendo uma cultura relativamente exigente no que diz respeito à maioria das condições edafoclimáticas. Os elementos que mais influenciam a produtividade do feijoeiro são citados abaixo. A temperatura é um dos elementos climáticos que mais exercem influência sobre a porcentagem do vingamento de vagens e sobre o florescimento e a frutificação do feijoeiro. A temperatura média ótima durante o ciclo cultural é de 18 a 24 graus, sendo 21 graus a ideal. A água constitui outro fator limitante do rendimento da cultura, pois interfere diretamente nos processos básicos da planta, como a absorção, a translocação de nutrientes, fotossíntese, a translocação de assimilados, transpiração, respiração e uma última análise no crescimento e na produção de grãos. Por esse motivo, a cultura do feijão requer uma disponibilidade de água no solo durante todo o ciclo, principalmente nas etapas mais críticas, como germinação, emergência, floração e enchimento de grãos. A deficiência hídrica, os efeitos da deficiência hídrica iniciam-se quando a taxa de evapotranspiração é superior à absorção de água pelas raízes. Como o sistema radicular do feijoeiro é bastante superficial, pequenos veranicos ou mesmo irrigação mais espaçadas podem reduzir o conteúdo de água na camada superficial do solo, reduzindo ou impedindo sua absorção. Quando o déficit hídrico
instala-se no período compreendido entre a semeadura e a emissão da quarta folha trifoliada, há prejuízos na germinação, na emergência e na sobrevivência de plantas, resultando em baixo estande, o que irá se traduzir em redução no rendimento dos grãos. No entanto, a fase mais crítica ao estresse hídrico é a fase reprodutiva. Excesso de água no solo, as drenagens deficientes, as irrigações excessivas podem resultar em excesso de água no solo, cuja intensidade irá determinar o acúmulo de água na superfície ou encharcamento do solo, condições não suportadas pelo feijoeiro, principalmente porque este excesso significa arejamento inadequado ou deficiência de oxigênio. As etapas de florescimento, frutificação são as mais sensíveis à má aeração do solo. Excesso de água no solo, na fase de maturação do feijoeiro, pode ainda prolongar o ciclo cultural e atrasar as operações da colheita, além de provocar a brotação e o aparecimento de manchas no grão, principalmente em cultivares de hábito de crescimento semiprostrado ou prostrado, nas quais as vagens podem ficar em contato com o solo. No caso da agricultura não irrigada, as chuvas devem suprir as necessidades dos feijoeiros. Durante o ciclo, a ocorrência de condições extremas relacionada à umidade do solo, no verão, devido à frequência e intensidade das chuvas, haverá umidade suficiente para as fases vegetativa e reprodutiva do feijoeiro, mas poderão ocorrer períodos de excesso de água no solo, com as consequências já mencionadas. Além disso, a coincidência de chuvas prolongadas na colheita poderá trazer sérios prejuízos ao produtor, impedindo o arranque das plantas ou a secagem dos grãos e permanecendo no campo ou no terreiro de secagem, aumentará a possibilidade de brotação ou de surgimento de manchas nos grãos, o que deprecia o valor de produção ou torna o produto inadequado à comercialização. Chuva em excesso durante o ciclo também favorece o desenvolvimento de doenças radiculares e contribui para a disseminação de patógenos da parte aérea do feijoeiro. Umidade relativa do ar e ventos. A baixa umidade relativa do ar, associada a altas temperaturas, aumenta a demanda de água pela planta, que passa a transpirar mais, apresentando assim elevada tensão hídrica, o que reduz o pegamento e a retenção final de vagens. Este efeito é agravado pelo vento. Em lavouras irrigadas por aspersão, devem ser evitados os horários de vento para se realizarem as irrigações, pois a distribuição de água fica bastante desuniforme. Por causa da radiação solar, por causa de seu reflexo nas taxas de fotossíntese, a radiação solar também é um fator climático importante. O feijoeiro, entretanto, na prática, não tem sua produção limitada por essa radiação, pois apresenta baixa irradiância de saturação, ou seja, já não ocorre aumento na taxa fotossintética a partir de densidades de fluxo radiante relativamente baixas, da ordem de 30 a 40 quelux. Os maiores incrementos na produtividade para níveis crescentes de radiação solar são obtidos, respectivamente, durante as fases reprodutiva e de maturação. O feijoeiro pode ser cultivado em solos com as mais variadas texturas, que pode ir de arenosa, leve e argilosa pesada, incluindo solos turfosos, mas os solos argilosos e mal drenados deverão ser evitados nas semeaduras de outubro e novembro, assim como as baixadas úmidas ou sujeitas a inundação ou encharcamento nestes meses. Devem ser preferidos para a semeadura terrenos mais altos, com bom arejamento, evitando seu excesso de água no solo.
A compactação do solo geralmente está relacionada a menor aeração, menor fluxo de água e maior resistência à penetração de raízes, sendo normalmente atribuída ao intenso tráfego de máquinas e implementos. Em virtude da aplicação de cargas ou pressões, a compactação provoca o aumento da densidade do solo, por meio da redução da porosidade e modificação de sua estrutura. As raízes, quando impedidas de penetrar em solos com alta resistência mecânica, tendem a desviar-se e crescer horizontalmente sobre a camada compactada, inibindo a absorção das reservas de águas do subsolo e aumenta a sensibilidade em curtos períodos de seca. Além disso, a compactação pode reduzir o comprimento radicular, ou que às vezes é acompanhada de certa compensação de diâmetro que se torna maior, reduzindo a eficiência na absorção de água e nutrientes. Devemos fazer um manejo do solo e um plantio bem equilibrado. O preparo do solo é o conjunto das práticas que antecede ao plantio e que objetiva basicamente oferecer condições ideais para semeação e germinação, emergência, estabelecimento das plântulas e desenvolvimento da cultura. Além de auxiliar o controle de plantas daninhas, o adequado preparo do solo favorece a infiltração de água e o arejamento do solo e facilita o crescimento e o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. O manejo do solo, ao inferir as suas propriedades químicas, físicas e biológicas, deve ser executado de forma a assegurar a sustentabilidade das atividades agrícolas. O manejo adequado é entendido como uma associação de práticas por meio das quais se preserva ou melhora as condições do solo. Entre essas, enquadram-se práticas culturais, como conhecimento e adequação da capacidade de uso do solo, manejo de resíduos de culturas, o que proporciona a redução das perdas do solo pela erosão e auxilia na reposição de nutrientes e matéria orgânica, a rotação de culturas como forma de quebrar o vício nocivo do monocultivo contínuo, que tende ao longo tempo provocar um aumento da incidência de plantas daninhas, pragas e doenças, bem como alterar características físicas e químicas do solo, provocando consequentemente sensíveis quedas no rendimento da cultura. O preparo do solo, quando realizado de maneira incorreta, leva rapidamente à degradação das suas características, combinando com o declínio paulatino de seu potencial produtivo. Deve-se evitar a generalização de recomendações, pois as áreas diferem quanto aos aspectos edáficos e fisiográficos, podendo assim necessitar de manejos diferentes. Queima dos restos culturais não deve ser recomendada. Essa prática é comum principalmente entre os pequenos agricultores. Entretanto, apesar de ainda ser utilizada como justificativa de facilitar o preparo do solo, a queima vem perdendo seu espaço devido à maior conscientização dos agricultores. Muitas vezes a queima é feita bem antes do preparo do solo e o prejuízo é maior, pois sua consequência é danosa, podendo reduzir a infiltração de água e aumentar a susceptibilidade do solo à erosão, além de reduzir o teor de matéria orgânica do solo, influenciando diretamente várias características do solo, como a capacidade de retenção de água e de cátions. Quais os métodos de preparo de solo? A escolha do método do preparo do solo é importante para a sua conservação e complexa. Pode variar drasticamente de acordo com o tipo de solo, as regiões e as condições climáticas. Os principais pontos a serem analisados para a escolha e o método são o grau de compactação do solo, o volume de restos culturais e de invasoras e a fertilidade do solo, além da profundidade explorada pelas raízes. Os métodos de preparo de solo em áreas já cultivadas podem ser classificados em convencional, reduzido e plantio direto. O preparo convencional do solo, no sistema convencional,
esse preparo do solo, utilizam-se equipamentos de disco, podendo ser arados ou grades. Esses equipamentos ainda são muito difundidos, mas diferentes regiões, pois atuam muito bem na maioria dos solos. Os arados de Aiveca têm se mostrado uma alternativa boa, pois tornam um leito de semeaduras mais adequados que os arados de disco. As operações convencionais do preparo do solo normalmente envolvem uma aração e 2 gradagens, sendo a primeira logo após a aração e a segunda imediatamente antes do plantio. A segunda gradagem, além de facilitar a semeadura, auxilia no controle de plantas daninhas. A umidade elevada e a pressão do implemento no preparo do solo, provocada pelo tráfego intenso de máquinas agrícolas, levam à formação de 2 camadas distintas, uma superficial, pulverizada, e a outra compactada, que nós chamamos de pé de grade, localizada normalmente a uma profundidade de 15 a 20 centímetros do solo. Com uma aração bem feita, pode-se prescindir de gradagens de nivelamento, preservando assim a porosidade do solo, né? O preparo reduzido ou cultivo mínimo, a redução do número de operações de preparo do solo tem sido uma preocupação na agricultura, de forma a economizar tempo, trabalho e combustível, diminuir a erosão e alcançar a sustentabilidade. Também conhecido como preparo mínimo ou cultivo mínimo, o preparo reduzido é um sistema que tem como objetivo reduzir as perdas de solo e da água por meio de uma sequência de operações. Métodos culturais. O espaçamento e densidade, a utilização correta do espaçamento e da densidade de plantio na cultura de feijão é uma prática cultural de baixo custo e fácil entendimento e adoção fácil pelos agricultores. A distribuição adequada de plantas tem efeito sobre o controle de plantas daninhas e podem representar uma estratégia importante para a utilização mais eficiente de alguns fatores de produção, como luz, água e nutrientes. Quando as plantas estão bastante próximas, uma sombreia a outra e as raízes exploram as águas e os nutrientes no mesmo espaço do solo. O efeito da competição é mais drástico quando estes recursos se encontram em quantidades inferiores às necessidades da planta. Entretanto, de um modo geral, os espaçamentos mais recomendados são de 40 a 50 centímetros entre fileiras e de 10 a 15 sementes por metro, o que redunda em uma população de 200 a 375 mil plantas por hectare. Em geral, procura-se obter cerca de 250 mil plantas por hectare. Populações maiores implicam maior gasto de semente por área, sem a compensação de obter maior produtividade, e a população menores reduzem o rendimento. A profundidade de semeadura pode gerar desuniformidade na emergência e o tombamento das plântulas, além de propiciar ambiente favorável à proliferação e ao ataque de fungos do solo. Geralmente, utiliza-se a profundidade de plantio para solos argilosos de 3 a 4 centímetros. Em solos arenosos, nós podemos utilizar de 5 a 6 centímetros. E em solos irrigados, a profundidade poderá ser menor, devido ao abastecimento frequente de água para a cultura. A quantidade de sementes que nós vamos gastar. A quantidade de sementes depende de vários fatores, entre os quais o espaçamento entre as fileiras, a massa das sementes e o número de sementes por metro de fileira, a umidade e a fertilidade do solo. A época de plantio, o sistema de cultivo na prática, pode-se pensar em um gasto de sementes em torno de 50 a 60 kg por hectare para as cultivares de sementes pequenas, como os dois tipos comerciais, o carioca, o preto, o vermelho, e para os feijões do tipo manteigão, os gastos com sementes é praticamente o dobro. Então aqui no slide 4, a gente tem uma fórmula para a gente calcular a quantidade de sementes que a gente vai utilizar. Então ali, a quantidade de sementes Q é igual a MDA sobre 1000
vezes G vezes E, onde Q é a quantidade de sementes em quilo, M é a massa de 100 sementes em gramas, D é o número de sementes por metro de fileira, A é a área da lavoura em metros quadrados e G é o poder germinativo da semente em percentual. E E é o espaçamento entre as fileiras. Então aqui nós temos um exemplo. Para o plantio de 1 hectare, no espaçamento de 50 centímetros entre linhas e 12 sementes por metro linear, usando-se as sementes cuja massa média é de 20 gramas por unidade, o poder germinativo de 90%, nós iríamos gastar quantas sementes? Então é só a gente fazendo essa conta aí, a gente ia encontrar 53,3 quilogramas de semente por hectare. Então o feijão, ele pode ser semeado de janeiro a dezembro, mas as diversas áreas de produção apresentam cada uma delas as épocas preferenciais, que basicamente dependem das condições climáticas. Podem se classificar as épocas de plantio do feijão pelas datas de plantio e de colheita. Assim tem-se os cultivos de primavera e verão, verão, outono, outono e inverno e primavera, ou seja, as semeaduras de primavera, verão, outono e inverno. O cultivo de primavera e verão constitui que os agricultores denominam de feijão das águas. A semeadura é feita em outubro ou novembro, em pleno período chuvoso, e a colheita começa-se no verão. Apresenta grande vantagem esse plantio de normalmente dispensar a irrigação, porém as seguintes desvantagens. A colheita pode ser perdida, ou então colhe-se grãos manchados e germinados, se chover na época da maturação, ou algumas áreas o excesso de calor no período de floração prejudica seriamente o rendimento cultural. Em terrenos planos e mal drenados, o excesso de chuvas pode ocasionar encharcamento do solo, com a consequente morte de feijoeiros. O excesso de chuvas pode favorecer certos patógenos e ocorre também maior problema com as plantas invasoras. O cultivo de verão e outono é muito apreciado pelos pequenos agricultores, apesar do perigo de chover escassamente a partir de abril, às vezes a partir de março. Eles enfrentam esse perigo com o cultivo consorciado com milho, já em processo de maturação, que cria um microclima favorável aos feijoeiros. Evidentemente, a escassez de chuva pode ser corrigida pela irrigação, prática pouca empregada pelos pequenos agricultores. Este cultivo resulta no chamado feijão da seca, também denominado em algumas áreas de feijão do tempo. O cultivo de verão, outono, possibilita a colheita em época praticamente livre de chuvas, resultando na obtenção de grãos de ótima qualidade, mas também há desvantagens. A escassez e a má distribuição das chuvas ocorrem com maior frequência, provocando baixas produções. O período é mais favorável ao ataque da cigarrinha verde e o maior problema com o mosaico dourado nas áreas onde ocorre essa virose. O cultivo de outono e inverno é preferido pelos grandes produtores, os quais utilizam alta tecnologia, incluindo o emprego da irrigação por pivô central. A semeadura é feita no outono, abril a junho, e a colheita no inverno. Nessa época praticamente não chove, tornando obrigatória a irrigação. Essa semeadura é denominada por muitos como terceira época de plantio, ou feijão de inverno. Grandes vantagens são apontadas para o cultivo de outono e inverno. Possibilita maior envolvimento do empresário agrícola, pois tratando-se de uma cultura irrigada, existe investimento e alta tecnologia. A produção é garantida, atingindo altos rendimentos de 2 a 3 toneladas por hectare ou mais. A cultura torna-se menos dependente de fatores climáticos, ocorrendo maior estabilidade de produção. E a colheita é feita em período seco, o que torna fácil, além de possibilitar a obtenção de grãos de ótima qualidade. A cultura do feijão pode expandir sem concorrer em áreas com outras plantas, como a soja e arroz, por exemplo, plantadas na primavera.
O cultivo de outono e inverno não é indicado para áreas de inverno muito rigorosos, o que tem favorecido o surgimento de duas doenças destrutivas, o mofo branco e a murcha de fusário. No início do outono, pode também ocorrer problemas com mosaico dourado. E as plantas daninhas? O manejo de plantas daninhas é uma técnica importante em muitos agroecossistemas. A definição dessas plantas não é tão fácil entre as numerosas definições. Há quem? Plantas daninhas são aquelas que estão fora de lugar. Por exemplo, em uma lavoura de feijão, plantas voluntárias de milho provenientes de semente do cultivo anterior são consideradas também plantas daninhas. O período crítico de competição situa-se entre o estágio V4 e a emissão da terceira folha trifoliada e o estágio R6, a floração. A partir do estágio V4, há um aumento pronunciado do índice de área foliar. O controle de plantas daninhas deve ser visto como uma forma de elevar os patamares de rendimento econômico da cultura, tentando manter o potencial produtivo que possui o solo. Há três tipos de controle: é o controle preventivo, o controle mecânico e o controle químico. O feijoeiro é considerado uma planta exigente em nutrientes para poder expressar todo o seu potencial produtivo. As condições de baixa fertilidade do solo geram nutrição inadequada, compromete a produção ou, em casos extremos, levam as plantas à morte precoce. O equilíbrio nutricional é muitas vezes o fator mais importante e crítico na determinação da produtividade vegetal. Entre os macronutrientes, elementos químicos exigidos em maiores quantidades pelas plantas e fornecidos por meio de adubações, estão o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Entre os nutrientes exigidos em pequenas quantidades, nós chamamos de micronutrientes pelas plantas, estão o ferro, o cobre, o zinco, o manganês, o boro e o molibdênio. Embora as exigências pelo feijoeiro em micronutrientes sejam pequenas, a eficiência de um deles pode comprometer o balanço nutricional e a produtividade da cultura. O nitrogênio é o mais exigido pelo feijoeiro. O adequado suprimento desse nutriente está associado à alta atividade fotossintética e o crescimento vegetativo vigoroso e as folhas de cor verde escuro. O fósforo é o nutriente mais deficiente na maioria dos solos brasileiros e um dos elementos que tem proporcionado maior resposta ao feijoeiro. O período que o feijoeiro mais necessita de fósforo vai de aproximadamente 30 a 55 dias após a emergência das plantas, ou seja, período de pré-florescimento até o início da formação das vagens. As plantas deficientes em fósforo são raquíticas, com redução do número e do tamanho de ramos e das folhas e possuem menor número de flores e vagem. Com consequência, há severa queda na produção. Em geral, recomenda-se de 70 a 110 kg por hectare de fósforo na cultura. O potássio participa, dentre outros, dos processos de abertura e fechamento dos estômatos, na fotossíntese, e da respiração e do transporte de carboidratos e outros produtos. Há dois períodos de maior demanda de potássio, que vai 25 a 35 dias após o plantio e entre 45 e 55 dias após o plantio. O cálcio e o magnésio e o enxofre. O cálcio tem um papel fundamental na formação da membrana celular, na absorção iônica, na divisão celular e nas reações dos hormônios vegetais e na ativação enzimática, influenciando o crescimento e o desenvolvimento da planta. Quando em deficiência de cálcio, as folhas mais jovens ficam mal formadas e a planta para de emitir brotações e há lesões necróticas no caule, perto do ponto de crescimento. O magnésio é o componente estrutural da molécula de clorofila e atua em várias funções na planta. Como exemplo, na fotossíntese e na respiração, o cálcio e o magnésio são comumente fornecidos à cultura pela calagem. O enxofre faz parte dos aminoácidos participando da fotossíntese,
respiração e síntese de gorduras e de proteínas. As exigências de enxofre pelo feijão são maiores em solos arenosos, com baixo teor de matéria orgânica, ou em solos fertilizados com adubo sem o elemento da formulação. Os micronutrientes atuam em vários processos metabólicos nas plantas, geralmente como constituintes ou ativadores enzimáticos. Alguns influenciam diretamente no processo fotossintético, que é o caso do ferro, cobre. Outros no respiratório, ferro, cobre, o manganês e o zinco. E outros participam do metabolismo do nitrogênio. O molibdênio está associado ao metabolismo do nitrogênio e recomenda-se aplicar entre 20 a 30 dias após a emergência de molibdênio na dose de 70 a 100 gramas por hectare. No sistema de colheita, são classificados 3 tipos de colheita para a cultura do feijão: a manual, a semi-mecanizada e a mecanizada. A manual: nesse método, todas as operações da colheita, como arranquio, recolhimento e trilhamento, são feitas manualmente. Consistem em arrancar as plantas inteiras a partir da maturação fisiológica das sementes, com umidade em torno de 22%. As plantas arrancadas permanecem na lavoura em molhos, com as raízes para cima para obter o processo de secamento, até os grãos atingirem cerca de 16, 18% de umidade. Em seguida, são postas em terreiros em camadas de 30 a 50 centímetros, onde se processa a batedura com as varas flexíveis. Por último, procede-se a separação e abanação para a limpeza dos grãos. O sistema semi-mecanizado, o arranquio e o enleiramento das plantas são normalmente manuais e o trilhamento é mecanizado, empregando-se as trilhadoras estacionárias ou máquinas recolhedoras trilhadoras. E o sistema mecanizado, todas as operações da colheita são feitas por máquinas, podendo ser realizado por 2 processos, o direto e o indireto. O processo direto consiste no emprego de colhedora automotriz para realizar simultaneamente o corte, o recolhimento, a trilha, a abanação e, em determinados casos, o ensacamento dos grãos. O processo indireto é caracterizado pela utilização de equipamentos como o arrancador, o enleirador, a recolhedora trilhadora e as operações distintas. O arranquio mecânico das plantas, ainda pouco usado pelos produtores brasileiros, é feito a partir da maturidade fisiológica das sementes. Após o arranquio, as plantas são deixadas a secar até as sementes atingirem cerca de 14 a 16% de umidade, quando devem ser recolhidas, trilhadas mecanicamente. Resumindo, nessa aula nós conhecemos o manejo em todas as etapas de produção da cultura de feijão, bem como suas características específicas, que diferem das outras culturas anuais. Ficou evidente que temos que entender bem das tecnologias e manejo de solo e de mecanização agrícola para o sucesso do empreendimento. Então, bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Que Deus abençoe a todos.